Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos ao vivo para mais uma atividade do Grupo Espírita Servidores de Jesus e hoje estamos transmitindo também por outros canais parceiros. Estamos hoje aqui pelo Vivências com Jesus, estamos também transmitindo pela TV Nova Luz, pela Rádio Portal da Luz, pela Rede Doutrina e também pelos canais da Yasmin Madeira. E para a atividade de hoje, é com muita alegria que eu recebo esses dois amigos, o Jano Alves de Souza e o Sérgio Tizen. Eu vou abrir para vocês darem um oi para a turma que nos acompanha. Em seguida, eu faço a prece e aí a gente começa a atividade de hoje. Jano, querido, seu oi, por gentileza. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde àqueles que estão assistindo. Possamos ter aí alguns momentos de bastante paz e esclarecimento a todos. Muito bem. Boa tarde também a todos. Muito obrigado, Rafael, pelo convite. Obrigado, Jano, pela companhia. E que seja uma hora bem agradável para vermos, aliás, um tema que você escolheu, Rafael, tão importante. Mais uma vez, obrigado também a todos que possam nos acompanhar nas reflexões hoje. Maravilha. E eu saúdo também a turma que participa aqui nos comentários, a Sandra, a Aline, Ana Lúcia Pimentel, a Gisele, Maria das Graças, o Jorge Mitrano, a Sônia Valério, o Fábio Albuquerque. Tem uma turma linda aqui participando conosco, o Luiz Felipe, do GEG, a Fernanda, enfim, agradecemos muito a presença de cada um de vocês e que possamos juntos aqui hoje, né, irradiar boas vibrações e conhecimento para todos os seres. Eu sou o Rafael, mediarei hoje essa atividade e vou fazer agora uma prece para conversarmos com Deus e fazermos aqui uma corrente de amor realmente para ajudar aqui na exposição de hoje. Então vamos fechar os nossos olhinhos, nos manter numa posição confortável e conversar com Deus, agradecer ao divino amigo Jesus, rogar aos bons espíritos que nos acompanham, que dirigem os nossos centros espíritas, para que hoje possamos aprender um pouco mais, aquecer mais os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, motivar os nossos desejos de melhoria, de mudança, e fortalecer a nossa vontade de bem viver, de auxiliar ao próximo, enfim, de nos curar das enfermidades e mazelas íntimas e coletivas. E que os bons espíritos, em nome de Jesus, iluminem os corações e as mentes dos expositores de hoje, o querido Jano, o querido Sérgio, e de todos que participam, a fim de que possamos hoje, Senhor Jesus, sairmos daqui mais encorajados e motivados para a melhoria nossa e de todos os seres. Gratidão sempre a Ti, Jesus, por todas as coisas. E que assim seja, graças a Deus. Então, recebemos hoje aqui o querido amigo Jano Alves. Ele é mestre e doutor em neurologia pela Universidade Federal Fluminense, é professor também adjunto de neurologia da Universidade Federal Fluminense. E Jano, além de outras coisas, é também o presidente da UMEN, que é a União da Mocidade Espírita de Niterói, onde tive a alegria de fazer parte da minha evangelização quando mais jovenzinho. E recebo também querido amigo do meu coração, Sérgio Tizen, que é médico cardiologista, é também físico, é especialista em física da matéria, magnetismo, supercondutividade, e ele também é fundador e membro e presidente da Sociedade Espírita Reencontro,
o famoso ser, que fica lá em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Enfim, recebo os dois e já encaminho a pergunta sobre o tema de hoje, que é medicina espiritual e tratamento da obsessão. Então, eu vou fazer o seguinte, Jano e Sérgio. Vou direcionar primeiramente para o Jano, que ele fale um pouco sobre o tratamento da obsessão. E depois direciono para o Sérgio, que fale um pouco sobre medicina espiritual. Então, nós fazemos essa primeira rodada, 10 minutos para Jano, 10 minutos para Sérgio. Se tiver algum comentário, alguma pergunta, por gentileza, faça. Eu trago aqui para essa primeira rodada de meia hora e depois a gente faz uma outra rodada de meia hora. Tá bom? Jano, querido, por gentileza, discorra um pouquinho para a gente sobre o tratamento da obsessão. Então, vamos começar a conversa. Naturalmente que esse é um assunto tão vasto, né? Serão, naturalmente, algumas pinceladas, a fim de que depois possamos, então, com as perguntas, né, aprofundar um pouco mais. Mas, primeiramente, é importante nós lembrarmos que obsessão é um termo que se diz respeito a situações muito diferentes, né? É sempre o resultado, né, da ação de um espírito, né, desencarnado sobre um encarnado, ou podem haver outras configurações, mas mais comumente nós falamos do desencarnado sobre o encarnado, né? E sempre é um espírito que está enfermo, um espírito que está em desequilíbrio, que gera se liga, né, consegue obter sobre o encarnado algum grau de domínio. Mas existem estágios muito diferentes, existem desde a obsessão simples, né, em que muitas vezes essa ação espiritual é imperceptível para outras pessoas, as pessoas nem se dão conta de que está acontecendo alguma coisa, porque as alterações se dão apenas no campo mental, até a total desorganização do corpo, através de enfermidades que se manifestam no corpo, ou a total desorganização da mente, com enfermidades mentais que se manifestam, então, por conta disso. Então, por aí nós já percebemos, de acordo com o grau de problema originado por esse processo obsessivo, os tratamentos eles vão modificar, né? Quando se trata de uma obsessão simples, Kardec nos diz que nós somos capazes de, por nós mesmos, nos libertarmos dessa influência espiritual perniciosa, bastando para isso que nós nos fortaleçamos espiritualmente, né? Modifiquemos os nossos hábitos mentais, busquemos através da prece as intuições, as inspirações necessárias, busquemos pelo nosso comportamento, pela modificação dos nossos desejos, nós atrairmos bons espíritos que farão com que aqueles espíritos inferiores eles se afastem através do nosso comportamento no bem, na caridade, entendendo caridade no sentido mais amplo, não somente aquela em que nós damos alguma coisa do que nos sobra de material, mas a caridade como entendia Jesus, né, com a indulgência, a benevolência para com todos, perdão das ofensas. Então, basta-nos um ajuste, né, da nossa vivência espiritual, das nossas práticas, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Eu digo basta, mas isso nem sempre é fácil, né? É um exercício, requer, às vezes, bastante perseverança.
Mas quando há uma dessas situações, quando a obsessão degenera em situações mais difíceis, como, por exemplo, da fascinação, da subjugação, aí é necessário realmente o auxílio de outras pessoas, porque o próprio indivíduo ele perde o discernimento, então ele não tem capacidade mais de se ajudar o quanto seria necessário, e até mesmo pode ter, no caso da subjugação, uma anestesia da sua vontade. Então, ele precisa dar auxílio de terceiros. E aí, nesse caso, existem 3 elementos que são muito importantes, como Kardec esclarece para nós, né? Um deles é a ação magnética. Quando o indivíduo está num processo obsessivo, ele se vê envolvido na esfera psíquica do outro indivíduo, né? Então, se encharca desses fluidos. Esses fluidos têm uma ação, por assim dizer, tóxica, né? Traz uma dificuldade para o funcionamento pleno da mente daquele indivíduo e, às vezes, até do corpo, ou com muita frequência do corpo, né? Não é raro isso. Então, através do trabalho magnético, pode-se aquela pessoa que está ajudando o indivíduo que está no processo obsessivo, através do passe, através da água fluidificada, de vários outros procedimentos, ajudar a desencharcar o indivíduo daqueles fluidos tóxicos que ele vem absorvendo. Mas o próprio Kardec esclarece que esse trabalho do magnetismo, ele é apenas um auxiliar das outras 2 ações que são mais importantes, né? Por quê? Porque nós poderíamos, talvez por uma ação magnética, promover o desligamento do espírito temporário, mas ele fica livre para retornar depois, caso não sejam feitas outras ações. E essas outras ações quais são? Uma é a moralização do espírito, né? Daquele espírito que é o espírito perseguidor, ele precisa ser atendido com respeito, né? Como merece qualquer sofredor, porque ele também é um espírito sofredor, e contato, com paciência, com conhecimento, é um trabalho que a pessoa que está colaborando no processo da desobsessão, ele vai ter, no trabalho de esclarecimento desse espírito, tentar fazer com que ele se convença de que ele deve mudar a sua ação, né? Então, é uma tentativa de demover o espírito desse tipo de conduta. E isso sempre é feito através do entendimento, nunca por nenhum tipo de ameaça, porque isso não significa nada para o espírito, né? Exorcismos, etc. O espírito ele pode rir daquilo, se for um espírito inteligente, percebe que aquilo não tem valor nenhum, vai até rir daquilo, né? E vai continuar o seu trabalho da mesma maneira. Então, através de um trabalho inteligente, de paciência, né, e de amor, acima de tudo, é preciso nós amarmos esse espírito, né, nós podemos colaborar para que ele se ajuste e acabe desistindo desse tipo de ação, libertando, assim, o indivíduo daquela perseguição. Mas para que isso possa ser feito, também é importante que aquele que se dedica ao trabalho, ele precisa ter uma ascendência moral sobre esse espírito, né? E isso é dado também pelo exercício constante, né, da prática da caridade. Então, seriam esses 3 os elementos principais nessas circunstâncias mais sérias, né? Quais sejam, então, o magnetismo, né, o trabalho de esclarecimento e a ascendência moral. Esses espíritos, eles são muito sensíveis ao nosso atendimento, porque eles são realmente sofredores.
muitas vezes nós interpretamos o encarnado que passa pela problemática da obsessão como uma vítima e o espírito como o algoz. Na verdade, são dois espíritos enfermos, o encarnado e o desencarnado. Nós devemos ter bastante compreensão e amor para com esses espíritos, que são sensíveis à nossa atenção, à nossa oração. Então, nós nos dedicarmos a ouvi-los, orar por eles, orar com eles, isso traz resultados muito interessantes. E os benfeitores colaboram, né, imensamente nesse trabalho, na verdade são os que realizam, nós aqui colaboramos com a parte pequena. Eles providenciam uma série de meios de favorecer, então, essa renovação, o desencarnado. Nós temos, assim, visto resultados muito interessantes, né? De forma que a gente acha que até o mais difícil é a mudança do encarnado. Ele se modificar para que não façamos, como é dito no Novo Testamento, né? A gente varre a casa, limpa, deixa a janela aberta, vem outro que assalta também novamente, né? Então, o trabalho mais difícil talvez seja do encarnado promover a sua modificação. Então, em linhas gerais, né, Rafael, para a gente poder assim começar a conversar sobre o assunto, penso que isso aí já seja alguma coisa para abrir o nosso apetite para discussão mais à frente um pouquinho. O Sérgio também, que é uma pessoa que pode complementar alguma coisa que ele desejar. Né? Tá ótimo, e você destacou muito bem, Jano, a questão dos recursos desobsessivos espíritas que temos à nossa disposição, temos a prece, o aprimoramento íntimo, quando você falou da moralização, temos o passe, a água magnetizada, a explanação do Evangelho, como a Gisele comentou aqui no chat, a irradiação mental, o magnetismo, enfim, né? O esclarecimento doutrinário ali, tanto a entidade obsessora quanto, né, as duas partes envolvidas na questão. E agora, então, convido o nosso amigo Sérgio para falar um pouquinho para a gente sobre a medicina espiritual. Diga para nós, Serginho. Da sua explanação, ela é muito proveitosa para nós todos, e eu fico muito contente de ouvir o colega neurologista, não é, trazendo a sua experiência, o seu conhecimento. Eu só gostaria de lembrar alguns aspectos. Primeiro, sobre que mundo é este. É o nosso mundo, é a Terra. Ele é considerado um grande educandário, como referiu Emmanuel, num capítulo que tem exatamente esse nome, né? No livro Roteiro. E ali ele fala que somos 20 bilhões de humanos. Hoje, 7,8 bilhões de encarnados, o que significa dizer que do outro lado da vida nós teríamos aproximadamente, claro, 12,2 bilhões de desencarnados. Vale a pena nós nos lembrarmos que a Terra é de provas e expiações. Expiações, na maioria das vezes, se relacionam com as enfermidades, as doenças clínicas, os transtornos mentais, que são aspectos altamente numerosos na vida humana em todos os países durante toda a nossa história conhecida. Outra lembrança rápida é de que os doentes estão também, como o Jano lembrou, do outro lado. Desse conjunto de bilhões, grande parte são aqueles que já eram doentes na vida após a morte, voltaram, viveram reencarnações, não conseguiram uma recuperação mais proveitosa, desencarnam por câncer, por um acidente vascular encefálico, por um infarto do miocárdio, por uma doença infecciosa, viral, bacteriana, fúngica,
como nós temos hoje, além da pandemia, no mundo inteiro. E voltamos para o mundo espiritual em condições muito precárias, necessitando de amparo, de assistência, que muitas vezes não chegam para eles de imediato. E os dois lados compõem a vida humana, e nós estamos nos relacionando psiquicamente com ressonâncias mentais ao longo de milênios. Nós estamos todos como que vivendo entrelaçados. Então, muitas crianças já nascem com doenças congênitas, neurológicas ou cardiovasculares. Muitas crianças jovens já trazem espíritos que são desafetos, que são de situações conflituosas, de conflitos mais interpessoais, mas às vezes dentro de um conflito macroscópico, envolvendo centenas ou milhares de espíritos, tanto quanto de encarnados. Então, existem níveis de complexidade diferentes, né? De acordo com a nossa natureza, com a nossa história pessoal, ao longo dos últimos séculos, pelo menos. E tudo isso repercute na vida atual de todo mundo. Por isso que nós poderíamos dizer, sem receios de estarmos equivocados, que não existem doenças que geram sofrimento, que não tenham, para os que estão encarnados, espíritos relacionados a esses contextos. E uma coisa curiosa, quando através da reunião de assistência aos desencarnados, que poderíamos chamar de desobsessão, desobsessão especial, e com algumas outras variáveis úteis, né? Nós estamos cuidando tanto de encarnados como de desencarnados. Então, nós visamos, abrimos um caso de um paciente demenciado, com Alzheimer, ou de uma senhora com câncer e metástases. E aí, tudo isso é efeito de algo que aconteceu no passado, volta e meia, de inúmeras questões de vidas diversas de cada um dos protagonistas atuais. Então, é uma medicina muito bonita, mas é o que se pode fazer. Você cuida de um encarnado, vai encontrar, às vezes, como dizia Jesus, uma legião de desencarnados. A equipe bem formada vai procurar cuidar de tudo que é trazido pelo mundo maior, percebido pelos médiuns que estão ativos naquela reunião, para que se possa cuidar de todo mundo. E há recursos para isto hoje em dia. Allan Kardec, os espíritos da codificação, o Consolador Prometido, né, em meados do século XIX, nos deram essas ferramentas. Então, nós poderíamos dizer, sem nenhum receio, que medicina e espiritualidade, ela tem, na reunião mediúnica, um grande pilar. É muito difícil, mesmo que nós usássemos o outro segundo pilar, que seria o magnetismo, a fluidoterapia, não é? O passe terapêutico, abrindo reuniões nas casas espíritas, com o devido treinamento e capacitação de dirigentes e colaboradores, porque se nós não cuidamos dos espíritos, que por uma razão qualquer, e às vezes são várias, porque eles são muitos, o fluido benéfico oferecido, muitas vezes, encontra uma blindagem magnética, por causa de que há pendências. Então, nós poderíamos dizer, rapidamente, uma síntese, que a medicina da alma, a medicina espírita, para além de uma medicina espiritualista, ela se baseia nesses dois pilares. A reunião mediúnica, independente do nome que ela tenha, em que as equipes são cada vez mais bem preparadas, porque importa muito, faz toda a diferença,
que a equipe dos colaboradores encarnados, mas também a equipe espiritual seja, vamos dizer, aquela que possa permitir que se alcance um tratamento mais aprofundado, por um lado, e mais abrangente, por outro. Ou seja, recursos de horizontalidade e recursos de verticalidade. Verticalidade nos dois sentidos. Para entrarmos nas profundezas das dificuldades pendentes, lidarmos com espíritos que muitas vezes os grupos espíritas não conhecem, porque a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações como a Terra é muito mais delicado, sensível e requer muito mais do que habitualmente no movimento espírita as reuniões pensam que seja o suficiente. Mas afora isto, a ideia de que é preciso estudar essa realidade. Eu até brinco às vezes dizendo que autoconhecimento não é só o conhecimento nosso, de nós mesmos, para identificarmos com boa vontade as nossas imperfeições morais, as nossas tendências mais, como o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala, as nossas inclinações para os erros. Então, é um processo que, em parte, é pessoal, mas é preciso conhecer a nossa casa, a realidade do planeta Terra, e encontrarmos, porque muitos deles já existem, ferramentas, mecanismos de tratamento que possam ir além do que normalmente nós pensamos que é o suficiente, que é doutrinarmos, entre aspas, como disse o Jano, esclarecermos A, B ou C, ligados a determinado caso ou a uma questão coletiva, não é? Deixando para trás questões importantíssimas que nós temos que nos preparar para conhecer. Então, são dois pilares. Um deles, a reunião mediúnica séria, como dizia Allan Kardec, e as reuniões de tratamento fluídico pelo magnetismo de cura, como está tão maravilhosamente entre vários livros, mas começando pelo Livro dos Médiuns, lembrando que Kardec era magnetizador desde os 19 anos de idade. Foi contemporâneo em Paris dos mais importantes magnetizadores pós-Mesmer. E na casa espírita, o passe é o nosso equivalente desse magnetismo. Mas existem passes e passes. Existe o passe para certas questões e objetivos no próprio trabalho público doutrinário após a palestra. Mas existem reuniões mais específicas também de tratamento. Alguém teria ventilado entre nós hoje sobre a importância do Evangelho. E aí o Evangelho, à luz do Espiritismo, já seria, então, um mecanismo de prevenção, em que, vamos dizer, os pacientes, né, os necessitados, passaríamos por um processo de reeducação, porque nós éramos mais deseducados, equivocados, ignorantes das leis de Deus, cometíamos, muito mais antes do que agora, transgressões às leis de Deus, e orgulho, egoísmo, vaidade e indiferença, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, quando ele trabalha a humildade. E aí ele fala do orgulho. E ele comenta que todos esses sentimentos, essas tendências mais, elas adulteram o perispírito. Elas levam ao enquistamento perispirítico, palavras dele. Não é? Pietro Baldi, numa determinada obra, 13ª, fala sobre esgarçamento perispirítico. Origem, o orgulho. Resultado, o câncer e inúmeras doenças que a medicina, que avançou muito, na verdade, conhece alguma coisa, mas conhece os efeitos,
não conhece as causas. Então, nós precisamos, com a doutrina espírita, aproveitando-nos dela, mudarmos o paradigma, como um todo e para tudo. A ideia de algo que nos acompanha há milênios, uma visão mecanicista, superficial, materialista, né? Cartesiana, para a visão espiritualista, sobretudo a visão espírita, que é o divisor de águas com vistas a uma nova medicina muito mais ampla, muito mais benéfica, muito mais proveitosa, e eu diria, suspeições à parte, a que vai prevalecer para a eternidade. Excelente, Sérgio. Eu estou com uma obra aqui na mão, a obra da Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica Espíritas. A Sueli, querida médium, escritora, educadora, desencarnou recente. Fica aqui o nosso abraço para a Sueli, de onde estiver. E eu recomendo muito essa obra, estudamos muito essa obra aqui no Grupo Espírita Servidores de Jesus. E essa obra tem uma introdução do seu pai desencarnado, né, Sérgio? Francisco. Eu ia lembrar. Uhum. E num primeiro trechinho de um prefácio também do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, chamado Problema de Emergência, ele diz assim: o problema da obsessão é cada vez mais grave, generalizando-se numa verdadeira epidemia, que assola as multidões engalfinhadas em lutas tiranizantes. E nós vemos também as doenças acometendo, né, as criaturas humanas, nós, nesse mundo de provas e expiações, e vocês rememoraram muito bem o remédio do Evangelho, a terapia do Evangelho, para a melhoria dos nossos seres e da nossa vida aqui na Terra. E eu queria correlacionar isso, passando para que o Jano possa responder para a gente, com a pergunta do Luiz Felipe, que estaria aqui hoje fazendo essa mediação, né? Mas ele não pôde. Então ele pergunta, Jano, é possível obter curas físicas dos encarnados através das reuniões mediúnicas? E se quiser também, Jano, complementar alguma coisa aí do que já foi dito, fique à vontade, tá? E daqui a pouco eu devolvo para o Sérgio com essa mesma pergunta do Felipe. Continuar, né, naquela linha que o Sérgio apresentou aqui, muito boa. E realmente no futuro, esses conceitos que hoje estão restritos a um número pequeno de pessoas, vai aumentando aos poucos, né? Eles vão ser de conhecimento geral, né? Esse entendimento da nossa constituição humana como sendo de um espírito eterno que reveste um corpo fluídico, que é revestido por um corpo fluídico, que também ele é duradouro, né? Ele atravessa conosco várias encarnações, né? Todas as nossas encarnações, e que nós revestimos também temporariamente um corpo físico que sofre as influências do perispírito e manifesta nele essas alterações do espírito. Essa compreensão ela é fundamental para que nós possamos tratar efetivamente as enfermidades, e não só as manifestações que se exteriorizam dessa enfermidade. Às vezes a gente chama da enfermidade aquilo que é um efeito, a enfermidade está no espírito, na maioria das vezes. Então, isso vai ser a medicina do futuro, como já é no mundo espiritual, né, como são feitos os tratamentos no mundo espiritual. A pergunta sobre se é possível obter curas de enfermidades físicas dos encarnados nas reuniões mediúnicas, bem, possível é que o trabalho de desobsessão auxilie na recuperação de enfermidades. Por quê? Porque as nossas enfermidades físicas, se elas são consequência das alterações que ocorrem no perispírito, nós poderemos, de acordo com a nossa atividade
mental, com o nosso comportamento moral, nós poderemos minimizar as manifestações físicas de muitas enfermidades, ou poderemos, ao contrário, com o nosso comportamento, complicar essas enfermidades, torná-las mais sérias, né? Bem, não só nós podemos fazer isso pelas nossas próprias pelas nossas próprias vibrações que nós geramos, mas como também pelo nosso comportamento nós vamos compartilhar vibrações com outros espíritos igualmente desequilibrados, que vão intensificar esse desequilíbrio no nosso corpo. Então, se houver um desligamento de um processo obsessivo, podem ocorrer modificações para melhor, sim, né, em enfermidades que tenham uma participação obsessiva. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado no sentido de que, frente a uma enfermidade física, né, a gente não pense tão somente em buscar o tratamento dessa natureza. É necessário nós tomarmos todos os cuidados. Me lembro de uma fala do Divaldo sobre isso, em que ele usa o exemplo do Chico Xavier, né? O maior médium de todos os tempos usava um certo número de comprimidos todos os dias, tinha as suas enfermidades físicas e tratava-as, né, convenientemente com a medicina também convencional, e naturalmente que não se tratava de um processo obsessivo, mas quero dizer, para nós também, que temos as nossas enfermidades físicas, não devemos descuidar do tratamento convencional e buscarmos a nossa permanente melhoria do ponto de vista moral e mental, para que possamos atuar beneficamente nas enfermidades que nós trazemos e até para trabalhar preventivamente, evitando o surgimento de enfermidades que seriam evitáveis pelo nosso comportamento. Isso até o Sérgio já antecipou a esse respeito. Então, é possível, né? A dificuldade existe em dizer exatamente o que é uma enfermidade física ou não. Onde é que está o limite entre o corpo e a mente, né? Nós podemos dizer, por exemplo, uma enfermidade mental, mas quando a gente fala na enfermidade mental, nós vemos uma série de alterações neurotransmissoriais, por exemplo, que estão na esfera do corpo, né? Então, ela é física, ela é mental? Será que a gente consegue realmente fazer essa distinção de uma maneira fazer uma clivagem entre o que é mental e físico? Então, na verdade, nós temos as enfermidades. Elas sempre começam, né, exceto aquelas que são oriundas da falta de higiene, que o André Luiz fala, né, elas estão sempre oriundas da nossa psique, né? Então, mesmo as que têm manifestação predominantemente físicas, elas também têm uma raiz na nossa vida mental. De outras encarnações, que nós já trazemos isso gravado no nosso perispírito. Bom. Maravilha, Jana. Te agradeço. Vamos trazer o Sérgio para essa conversa. Sérgio, tem essa pergunta do Felipe, que o Jano já respondeu muito bem. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa. E tem uma pergunta direcionada a você. Não sei se você viu aqui no chat. É uma pergunta sobre a desobsessão nas crianças, né, autistas. Então, te passo, né, para você aproveitar para responder essa do Felipe, se você desejar, que o Jano já respondeu, e também essa outra do autismo. Tudo bem? Vejo na minha tela, eu só vejo na minha tela, Rafael, pergunta do Luiz Felipe. Ela ficou, sim, agora sim é da Tereza, né? Mas olha, antes eu gostaria de lembrar, além de tudo de mais importante que o Jano trouxe, né, a ideia de que reuniões mesmo não são apenas aquelas que
nós entendemos como as reuniões mediúnicas fundamentais, pensando de médiuns colaboradores, médiuns de psicofonia, incorporação, coordenadores, passistas, os de sustentação, funcionando em torno de uma mesa, né? Essa é a ideia básica que nós temos, né? Mas se nós pensarmos, primeiro eu não queria deixar de ressaltar a ideia que, por mais que a doença seja bem médica, há sempre uma contrapartida espiritual. E que, como o Jano nos trouxe, né, importante, a medicina avançou muito em diversas especialidades, praticamente em todas, e nós, como pacientes e até como colaboradores médicos, nós não podemos abrir mão do melhor da medicina, por exemplo, a oncologia moderna. Qualquer paciente com uma neoplasia qualquer deve buscar e receber o melhor que há em todos os aspectos. Cirurgia para a retirada de um tumor, poliquimioterapia, radioterapia, imunoterapia e assim por diante. Mas agora nós não podemos acreditar que seja apenas isto. Mesmo esse apenas isto, muitas vezes pode levar a um benefício extraordinário e até critérios de cura oncológica, quando a pessoa está livre da doença 5 anos depois para frente. Mas como também a gente lembra, se não houver uma mudança íntima, interna, agora é essa neoplasia. Se não houver uma recuperação, porque todos esses fatores trazem benefícios de fora para dentro. Inclusive o passe, o magnetismo, a desobsessão, não é? A homeopatia, a alopatia, as cirurgias, tudo são benefícios de fora para dentro. Mas, num certo sentido, nós não podemos perder de vista que há uma necessidade de transformação pessoal, porque níveis diferentes de cura existem na realidade. Então, uma coisa é ficar sem um câncer 5 anos depois, é uma maravilha, mas não é tudo. Lembrando que o nível mais profundo de libertação e de uma cura legítima dependerá de nós mesmos, de cada paciente, no sentido de deixarmos os vícios e buscarmos as virtudes morais que vão substituí-los. Então, esse é um aspecto que eu gostaria de lembrar. Mas ainda em termos de reunião mediúnica, por exemplo, existem reuniões com médiuns sinceros, devotados, dedicados, bons conhecedores da doutrina espírita, em que espíritos amigos vêm tratar um joelho onde houve uma artrose depois de uma ruptura do menisco interno, gerando dor por muito tempo. Ele vai participar de uma reunião mediúnica diferente, não é? Em que muitas vezes vai entrar a ectoplasmia. E a ectoplasmia pode dissolver o nódulo, pode consertar aspectos do corpo físico, que também importam, porque geram sofrimento, limitações, não é? Pode até gerar a morte, por exemplo, se é uma obstrução coronariana, vamos dizer, perto dos 90%. Então, tudo é bom, mas nós não podemos perder de vista que espíritos estão gravitando em torno, com questões antigas, porque às vezes as doenças de hoje são kármicas, e nós devemos cuidar do interior e cuidar do envoltório, cuidar do ambiente, do contexto espiritual de cada doente. Por isso que Jesus fez questão, tantas vezes, isso tudo está escrito nos evangelhos, os 4, né? Quando ele lidava com espíritos, além de curar com o seu ectoplasma maravilhoso, não é?
de Maria de Nazaré, dos vinhedos e dos trigais, de tudo que ele sabia reunir de uma maneira amorosa e prodigiosa, gerando curas diretas. Mas ele dizia: vá, estás curado, mas não peques mais, sugerindo a renovação. Então, as reuniões de, entre aspas, curas pela ectoplasmia é também um magnetismo de cura. E são médiuns que estão no Brasil inteiro, muito mais do que fora da nossa pátria, trabalhando, como muitos até foram muito conhecidos. E muitos deles se mantiveram a vida inteira ajudando de maneira própria, adequada, evangélica, os doentes que acorriam para receberem a ajuda. Então, isso é uma questão. Lembrando, então, dessas outras possibilidades, desse universo lindo, até, Rafael, que um dia nós podemos nos encontrar de novo e conversarmos um pouquinho mais. Mas vendo agora, desculpe ter me estendido um pouco mais, a pergunta da Tereza, gostaria que, se possível, Sérgio falasse a respeito. Muito bem. Tereza, veja só, eu fiz medicina no sentido da graduação e creio que o Jano também já tem mais de 2 anos, né? Talvez mais do que 5, no meu caso, pelo menos. Naquela época, ninguém falava em autismo. Era algo... Não se falava, porque não havia, não se conhecia nada. A doença foi descrita por Leo Kanner em 1947, o primeiro artigo a respeito desse aspecto de crianças e jovens, né, com esse tal transtorno. E ele estudou muito bem. Então, nos últimos 20 anos, o mundo inteiro conhece algo sobre autismo. Todos nós temos amigos, vizinhos, colegas, pacientes, né, cujas crianças, às vezes eu tenho, por exemplo, 3 crianças, irmãos com autismo, em graus de severidade diferentes. Então, a sua pergunta procede muito, é um grande desafio para a medicina, que, mais uma vez, conhece muito pouco. Então, como o Jano falou, na depressão, é uma doença mental, é a doença mental mais prevalente na humanidade, é problema de saúde pública de todos os países do planeta, a depressão. Esse é um tema para estudarmos um dia com um pouquinho mais de detalhe, mas o cérebro dos deprimidos, na maioria das vezes, tem toda uma série de reduções dos níveis dos neurotransmissores mais importantes. Pois bem, então há uma contrapartida biológica. Então isso fez do avanço da medicina que muitos colegas na área da neurologia, da psiquiatria, acreditassem que o problema era e é a redução dos níveis dos neurotransmissores. Mas isso é efeito. A depressão é uma questão que envolve a alma. Não é como diz Joana de Ângeles, depressão é doença. E ela diz, como todo mundo sabe, é doença do espírito. E no espírito deve ser tratado. E eu estenderia isso para toda doença mental. E o transtorno do espectro do autismo são espíritos que trazem muitas dificuldades do passado, para dizermos pouco a respeito, porque o nosso objetivo hoje não é bem este. Então, o que acontece? Nós temos cuidado na casa espírita, casos e mais casos que nos chegam há 20 anos, e a nota tônica do que nós encontramos nas reuniões mediúnicas, ela é muito parecida entre os casos. Esses espíritos não renasciam há muito tempo. Então, houve toda uma espera que mães e pais, almas, espíritos, progredissem do ponto de vista do progresso geral humano para poderem acolher esses espíritos que trazem consigo inúmeras questões pendentes.
para serem acolhidos com todo o amor que eles precisam. Mas o cérebro dessas crianças, como na depressão, numa ressonância feita há 20 anos, com a tecnologia da ressonância nuclear magnética, funcional, inclusive, de antes, não se descobria nada. Até que aquelas crianças que morreram, os seus cérebros foram analisados, e agora as ressonâncias mostram. Então, problemas no corpo caloso, problema nas mini colunas cerebrais. Então, há um panorama: inflamação cerebral, hiperexcitabilidade neuronal. Então, há um kit de alterações no cérebro delas. Mas, de novo, isso é consequência. Isso não é, como muitos psiquiatras acreditam, como, descobrimos. Não, não descobrimos. E como vocês vão ver, o que acontece? As terapias que essas crianças recebem, todas são válidas, todas são importantes e úteis, mas elas ainda estão distantes das causas, e as causas são espirituais. Então, se existem crianças que se beneficiam da medicina espírita, são essas crianças. Como qualquer paciente, de qualquer moléstia, de qualquer enfermidade mais importante. E o mais também curioso é que nós nos deparamos, mais do que com os doentes com depressão, as crianças autistas, é como a legião que Jesus comentava há 2000 anos. Não são processos espirituais simples, eles são complexos. E, de novo, lembramos do início do nosso estudo entre os três, a importância, primeiro, do centro espírita valorizar a mediunidade colocada a serviço do bem, da saúde humana. A ideia de capacitação, porque se não houver um entendimento da realidade, o tal do autoconhecimento sobre que mundo é este, para conhecermos melhor a realidade, para sermos úteis numa mudança para melhor, nós vamos ficar num nível superficial e os resultados serão pequenos. Por outro lado, a fluidoterapia, a imposição de mãos, a oração, como disse o Jano, todo um conjunto de recursos também para mudar o encéfalo, as regiões corticais e subcorticais, porque as dificuldades estão praticamente em todo o sistema nervoso central, especialmente o encéfalo. Então, reparem, que coisa bonita, o ensejo de uma forma aliada da medicina convencional, neurologia, psiquiatria pediátricas e a casa espírita, que, na verdade, reproduz a primeira igreja do cristianismo primitivo, a casa de Pedro, que era uma casa de tratamento. Maravilha, Sérgio. De certa forma, você também contribuiu respondendo uma outra pergunta de uma mamãe aflita aqui, da Flávia, sobre o seu filho também com autismo. E eu passo a palavra, então, para o Jano. E, Jano, se possível, né, nosso tempo já está curto, se você puder também responder a essa perguntinha aqui, e os casos de possessão mais sérios, como é feita a desobsessão? Mas, enfim, passo para você a palavra, você fica à vontade para complementar, para trazer mais questões, e, se possível, se der tempo, a gente buscava terminar às 6h30. O Sérgio tem que sair, né, Sérgio? Você tem uma atividade às 6h40. Até às 18h40 eu estou tranquilo. Tá, mas vamos até 18h40 no máximo, acho que tá eu ia até meia-noite. O Jano, você, pronto. Hoje é sábado. Jano, é contigo, querido. Bem, como nós falamos anteriormente, Kardec ele se pronuncia a esse respeito, dizendo que nos casos de obsessão simples, o próprio indivíduo ele consegue, se assim o desejar, usar da sua vontade, se libertar da influência perniciosa. Mas quando a obsessão degenera em casos mais sérios, e ele fala
na subjugação, na possessão, é necessário realmente o auxílio de outras pessoas. Então, o trabalho, que a gente chama, normalmente, assim, esse conjunto de coisas que a gente chama de desobsessão, que inclui o trabalho de esclarecimento dos espíritos, isso é importante, né? Mas existe todo um outro trabalho paralelo a isso. Um deles é com a família, porque a família, normalmente, nós que temos na nossa família alguém com uma problemática dessa natureza, nós estamos, do ponto de vista kármico, né, relacionados com aquela pessoa e, de alguma forma, nós temos participação no processo que originou aquela problemática. Então, nós não podemos, como familiar, nos eximir da nossa participação. Há uns casos muito interessantes, eu gosto muito nesse aspecto do caso da Esther, no livro Grilhões Partidos, né? Um fator fundamental para a recuperação da Esther foi a grande modificação comportamental do pai e da mãe dela, né? O pai, na verdade, o processo obsessivo havia se iniciado por uma intenção de atingir o pai através da filha. E ele se modifica de uma tal maneira, né, ele realiza um trabalho de assistência a uma família, um trabalho muito grande, e que isso faz com que o espírito se demova daquela intenção, porque ele percebe que aquele indivíduo se modificou. Então, a família é importante, a colaboração da família, buscando melhorar um ambiente doméstico, favorecer a aproximação dos bons espíritos na casa, no lar, através do culto do evangelho, mas não só do culto, da nossa modificação comportamental diária, da modificação dos nossos hábitos, dos nossos desejos, dos nossos gostos, né? Tudo isso é capaz de contribuir. Também é necessário ter muita paciência, muito amor com aquele indivíduo que está passando por essa problemática. Isso com relação à família. A frequência à casa espírita não é só a reunião mediúnica que resolve as questões, ali é uma parte do trabalho muito importante. Existem outras coisas que acontecem até durante o desdobramento do sono, mas também a participação nas atividades da casa, receber o passe, a água fluidificada, assistir às reuniões doutrinárias, tanto o paciente quanto os familiares. Então, existe todo um processo, né, que requer paciência, as coisas não são rápidas, né? A obsessão é um processo, se a gente for considerar do ponto de vista, como a gente faz na medicina, é uma doença crônica. A sua origem vem de muito tempo. O processo de cura, muitas vezes, é longo. Às vezes, até o espírito é demovido e não se resolve completamente o problema. Por quê? Porque o próprio encarnado ele tem seus condicionamentos, né? Ele pode ser liberto da ação de um espírito, mas ele continua com os seus problemas próprios que ele traz, né? Suas dificuldades, as suas limitações. Então, assim, traz um benefício sempre. O afastamento do espírito perseguidor traz uma certa tranquilidade, a mente desanuvia, de certa maneira, mas isso não vai eximir a pessoa de enfrentar as suas próprias imperfeições e buscar essa renovação. Então, é importante nós entendermos o conceito também de cura, né? Como já foi até o Sérgio que trouxe alguns aspectos sobre isso, né? Na verdade, a enfermidade no corpo é um processo de cura do espírito. Já é um processo de cura. Mas nós estamos falando da cura do corpo, muitas vezes.
ou da cura do processo obsessivo, o afastamento do espírito. Tá, mas tem a parte do indivíduo, que é a parte mais importante. Então, isso é longo, isso não é da noite para o dia. Eu estou há 40 anos no movimento espírita, no espiritismo, e tem aspectos meus que eu luto para modificar até hoje, não foram modificados, né? A gente vai modificando aos poucos, então, assim, é para todo mundo. Né? Espero ter Excelente, Jano. forma e objetivo. Excelente. Ó, nós temos mais 7 minutos, então eu vou passar para vocês fazerem as considerações finais. Peço desculpa à turma que está participando aqui nos comentários, muitos comentários bem interessantes, perguntas. Eu não tenho como trazer todas para cá, infelizmente, por causa do tempo, mas, enfim, considerações finais primeiro para o Sérgio, depois eu passo para o Jano. Muito bem, meus amigos. Como vocês todos conhecem, né, essa é uma temática muito linda para nós aprofundarmos cada vez mais. É praticamente algo inesgotável essa fronteira entre medicina, eu diria mais do que espiritualidade, medicina e espiritismo. Eu até lembro, com o Rafael e agora com o Jano, né, nós temos levado para congressos mundiais de psiquiatria, como foi em agosto de 2019, o último presencial em Lisboa, como em 2014 em Madrid, como esse ano, que foi virtual por causa da pandemia. Ele iria ser em Bangkok, na Tailândia, mas foi todo ele através de lives, a experiência do Centro Espírita. Reuniões de desobsessão e fluidoterapia espírita. De tal maneira que é como a semente da doutrina espírita, porque ela é a nossa base, tanto é que o trabalho ele é feito na unidade fundamental do movimento espírita, que é a casa espírita, o centro espírita, e a avaliação com protocolo metodológico bem simples, o antes e o depois de pacientes com transtornos mentais. Então, em Lisboa, eram 6.500 profissionais da área da saúde mental. Psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, psicoterapeutas. E é uma semente novinha, está nascendo agora, graças à doutrina espírita. E a tentativa de um trabalho sério, procurando entender a ciência espírita. O fato mediúnico é como Kardec dizia, a ciência espírita, a favor da medicina. Então, nós todos, profissionais de saúde, que somos espíritas, ou não profissionais de saúde, temos que estudar cada vez mais, debater cada vez mais, entendendo que esse é um caminho que nos trará muitas soluções. E eu já deixo com o Rafael, com o Luiz Felipe, sugestão de novos encontros, até de um seminário a respeito de tudo isto, fazendo como que uma programação adequada, uma divulgação prévia própria, para podermos continuar estudando isso juntos, né? Abraçados, cada um ajudando os demais a formarmos este contexto. E hoje vocês sabem, né? As melhores universidades do mundo têm disciplinas eletivas ou opcionais de medicina e espiritualidade. Só que nós temos um tesouro a mais, que é a doutrina espírita, com ferramentas novas que no espiritualismo, de um modo geral, nós antes não tínhamos. Então, meus amigos, mãos à obra, estudarmos a doutrina espírita e planejarmos o futuro.
de antemão, muito obrigado pelo convite, pela convivência tão agradável com o doutor Jano, com o doutor Rafael, não é? E deixando, não é, a questão de doutores de lado, somos irmãos, somos amigos e queremos mesmo um estudo sério a favor da vida e da saúde do ser humano. Gratidão, Sérgio. Você comentou sobre o Luiz Felipe, olha ele aí colocando as sugestões de novos encontros, ó. Não perdeu tempo. Jano, querido, suas considerações. Eu também quero agradecer pela oportunidade de estar aí com o Rafael, o Sérgio e com todas as outras pessoas aqui presentes, com o Felipe também, e dizer que a doutrina espírita realmente é o consolador prometido, né? Ela pode nos oferecer muito nos tratamentos das enfermidades, das obsessões, mas pode, sobretudo, nos modificar. É a profilaxia de tudo isso, né? Então, eu me recordo sempre aquele capítulo, né, trazido pelo Hilário Silva, há um século, que conta a história daquele moço que pensava em suicidar-se e acabou, quando ele estava já quase no ato, né, se jogar numa ponte lá sobre o Sena, ele toca num objeto úmido pelo sereno, era o Livro dos Espíritos, ele lê e devolve isso ao Allan Kardec, né, na página de rosto. Alguém já tinha escrito ali, né, esse livro salvou minha vida e salvou também desse segundo. Então a gente pode dizer o seguinte: a doutrina espírita me salvou também, salvou a minha vida, não que eu tivesse pensado alguma vez em dar cabo dela, mas salvou da inutilidade, salvou da ignorância de uma série de aspectos, ou seja, é uma doutrina realmente salvadora para nós. E fica aqui a nossa mensagem final, que nós possamos realmente aproveitar ao máximo dessa doutrina, né? Das nossas casas espíritas, do que elas podem nos oferecer. E eu penso que aproveitar ao máximo a doutrina espírita é nós realizarmos nosso autoconhecimento e a nossa transformação, a nossa modificação. Nós nos modificarmos a cada dia um pouquinho para melhor. Com isso, nós estamos nos tratando, estamos nos curando efetivamente, estamos prevenindo outros problemas, né? E estamos no caminho da felicidade, né? Então, era essa nossa mensagem. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, a todos os presentes. Uma noite de paz para todos. Maravilha, Jano, Sérgio. Faço as palavras do Jorge Mitrano aqui, as nossas palavras, dizendo que está tocado, emocionado com esse encontro maravilhoso. Nessa tarde fria, né? Aqui em Niterói está bem frio. É isso. Aqueceu os nossos corações, realmente, motivou para as mudanças. E fica aqui a nossa oração de gratidão a todos que participaram, que essas palavras realmente tenham tocado os nossos corações e que nos sintamos fortalecidos para que demos mais alguns passos muito importantes na nossa melhoria íntima e na melhoria do nosso próximo. Em nome do Grupo Espírita Servidores de Jesus e das demais que estão conosco, agradeço a Jesus, agradeço a vocês e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.